Fala, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Joia, do canal Alma de Coruja, e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre estado de flow. Eu andei pesquisando bastante sobre qual seria um exemplo mais prático e didático para a gente falar sobre estado de flow, né? Muitas pessoas falam do estado de flow, que a gente tem que estar nesse estado de flow para poder soltar melhor, enfim. E eu gosto muito ou de desenhar, porque eu sou muito visual, ou de dar um exemplo prático e para explicar melhor. Enfim, um exemplo que eu achei assim o mais prático para a gente conversar e para explanar para vocês aqui é a água. Porque a água, ela sempre está no estado de flow. A água, ela se adapta a qualquer superfície, né? Então, vamos lá, um exemplo. Vamos pensar numa água em um rio e um riacho, né? A água, ela flui, ela não para. A água nunca para. A água nunca estagna. A água, ela sempre está fluindo, sempre. Como até o professor Hélio fala nas palestras, né? Não pode parar de fluir, não pode parar, não pode estagnar. A vida não pode estagnar, porque a hora que a vida estagnar, você morre, porque não tem muito... O que você vai fazer? Vai ficar estagnada, né? Então, assim, não combina com as leis do universo isso. Então, a água, ela flui, ela sempre vai pra frente. Tem uma pedra, ela desvia da pedra, né? Qualquer obstáculo, a água desvia do obstáculo. Então, a água, eu achei, assim, um exemplo mais prático e bacana de trazer para vocês, né? Então, a água flui, a gente tem que fluir. E para entrar no estado de flow, a gente tem que ter essa fluidez da água, né? A gente tem que entrar no estado de fluidez. Como o exemplo que eu disse, né? De um riacho, de um rio, tem a correnteza, a água tá indo, ela tá fluindo. Ela não sabe que ela vai encontrar pela frente, ela só vai. E ela acredita, ela vai, ela não olha para trás, ela flui, ela vai junto com a correnteza. Então ela sabe que aquele é o caminho dela. Ela não fica pensando no passado, ela fica pensando no presente. Olha que legal, a água, ela tá lá no presente. Se tem uma pedra na frente dela, ela vai desviar daquela pedra. Se tem um tronco na frente dela, ela vai desviar do tronco, ela vai levar o tronco junto. Ela não olha para trás. E é isso que a gente tem que fazer na vida. O passado já era, passou. Não tem que ficar pensando e remoendo, falar, olha, se eu tivesse feito aquilo naquela situação, no meu passado, eu estaria de outro jeito hoje. Olha, se eu tivesse entrado naquele trabalho que eu queria muito e eu decidi não entrar, escolhi por outro, hoje minha vida seria diferente. Será? Será que a escolha que você fez realmente afetou tanto a sua vida assim? Ou será que a escolha que você fez era para ser aquilo? Será que a escolha que a gente faz na vida prejudicou tanto o nosso hoje, o nosso agora? Será que a gente, de repente, não fez aquela escolha para a gente aprender algumas coisas? E aí sim, começar a ter essa consciência, pensar muito melhor, analisar, estudar, né, a escolha. Porque muitas vezes a gente faz algumas escolhas achando que a gente está certo, ou achando que está sendo intuído, né? E às vezes a gente não está. Às vezes aquela escolha aconteceu no passado para você agora, no presente, entender. E é só assim que a gente consegue entender. É depois que passou toda a situação que a gente olha para trás e fala, poxa vida, é por isso que aconteceu aquilo lá comigo. É por isso que eu tive que sofrer, né, naquele momento, para hoje eu estar aqui. Aí você olha para trás e entende aquilo que você passou. Porque as leis do universo, elas são claras, né? Uma das leis é ação e reação. Você vai agir e você vai colher aquilo que você plantou, né? Ou a causa e o efeito, ou vamos colher o que a gente plantou, é a mesma coisa, né? Então, a gente tem que tentar tirar
só coisa boa das coisas que passaram com a gente. Sabe por quê? Tudo que acontece na nossa vida, a culpa é nossa. Pode ser que hoje a gente não tá bem, por quê? Pensa um pouquinho, o que aconteceu no passado para a gente não estar bem hoje? E aí a gente tem a livre escolha, a gente tem livre-arbítrio para quê? Para mudar a situação. Ah, Thaís, mas para você falar é fácil. Não, não é fácil. Eu sei que falar é fácil, mas não é fácil agir, né? O agir é mais complicado porque a gente não se toca. A gente está tanto na Matrix, a gente caiu tanto na Matrix, a gente está com aquelas coisas na cabeça, com medo, com ego. A gente não consegue entender, a gente não consegue perceber na hora. Mas quando a gente está em estado de flow, a gente consegue perceber. Porque quando a gente está em estado de flow, a gente está conectado. E como que a gente pode ficar em estado de flow? Né? Lembra, o estado de flow, que eu estou trazendo aqui de exemplo, é a água. A água flui, a água vai, ela não olha para trás, ela confia. Sempre ela confia, ela não olha para trás. E a gente tem que ser igual. É difícil? É. Mas a gente tem que treinar, porque só treinando que a gente vai conseguindo evoluir. Então, por exemplo, como que a gente pode entrar em estado de flow? Eu falo muito aqui, né, gente? Mas a meditação é uma forma da gente entrar em estado de flow. Porque quando você está meditando, quando você consegue se conectar com o seu eu superior ou com a sua centelha divina, né, que é você, eu sempre vou repetir isso porque eu fiz um vídeo falando sobre a centelha divina, explicando, desenhando do meu jeito. Às vezes a gente falta algum desenho ou alguma coisa diferenciada para a gente ver aquilo, né? Então, se vocês não viram meu vídeo sobre o que é a centelha divina, veja lá no meu canal, tá? Então, a centelha divina somos nós. A gente tem que estar conectado com a nossa centelha, né? E quando a gente está conectado com a nossa centelha, a gente entra em estado de flow. Então, a gente confia, a gente sente aquela felicidade, a gente sente aquele bem-estar, a gente sente que a gente está conectado com o todo. Isso que é legal. E depois, a gente vai ficar conectado o tempo inteiro? Não, porque a gente entra na Matrix, né? Então, quando a gente entra na Matrix, aí a gente desconecta, infelizmente. Por isso que tem que meditar todos os dias. Não é, gente... Eu recebi um WhatsApp de uma pessoa perguntando assim, Thaís, mas como que a gente faz? Porque não dá pra ficar feliz o tempo inteiro. Não dá. A vida não é assim, a vida tem seus altos e baixos. Sempre, não é hoje, não é porque a gente está meditando e não é porque a gente está fazendo ressonância ou não é porque a gente está orando. Não é, a vida é assim, a gente tem que entender isso. E a gente tem que entender que a gente tem que conseguir driblar isso, né? Então, quando vem alguma coisa ruim, você já, tenha consciência daquilo e já cancela aquilo. Já tenta cancelar e já mudar para uma outra sintonia, para uma outra vibe, né? Aí, eu acho que no segundo vídeo que eu fiz desse canal, eu falei que eu cancelar, no começo, que eu comecei a fazer RH, eu cancelava, sei lá, gente, mais de 200 vezes por dia. Eu cancelava o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. E isso eu fui praticando. Eu fiquei quase, acho que passou de um ano fazendo isso. Se tornou tão normal na minha vida. E olha, eu fiquei muito mais consciente que eu reclamava pra caramba. Que eu reclamava de tudo. Que eu julgava. Então tudo parecia que o treino do cancelar, a gente começa a ter mais consciência. A gente começa a ter mais consciência das coisas que a gente pensa e do que a gente faz e do que a gente fala. Então você cancela, vai cancelando, cancelando. Tudo na vida é prática. Não existe mágica, não tem mágica, tudo é prática. A vida nunca vai ser nem feliz 100% e nem triste 100%, né? Não tem jeito, gente, não existe isso. A gente está aqui na vida e nunca será assim. Então a gente tem que tentar se conectar. A gente tem que tentar entrar nesse estado de flow que eu falei, que é a meditação. Quando você contempla alguma coisa, por exemplo, você vai passear e vai num parque, você vê uma flor bonita. Contempla aquela flor, veja o que tem ao seu entorno, no seu ambiente, tem as árvores cheias de flores, cheias de plantas,
tem a grama que tá bonita, tem um rio, tem flores diferenciadas. Contempla, quando a gente contempla, a gente também entra em estado de flow, né? Então é meditar, é contemplar, é você estar bem com você mesmo. Por exemplo, quando eu faço massagem, a massagem pra gente dar uma relaxada, eu entro em estado de flow, porque eu faço, quando eu tô fazendo a massagem, acabou, né? Eu desligo meu celular e eu tô naquele momento lá. O estado de flow é você se conectar com você mesma, se conectar com a nossa centelha que somos nós. E aí a gente começa a cada dia a entender um pouquinho mais o porquê acontecem as coisas com a gente. Por que aconteceu aquilo no passado? Hoje você vai entender aquilo de repente. Por que eu tive aquela atitude com aquela pessoa ou naquela situação? Hoje você vai entender isso. E quando a gente se conecta, a gente vai tendo uma consciência muito grande das coisas. O que mais mudou minha vida com a ressonância harmônica até hoje foi a consciência, né? Consciência que de repente eu poderia ter feito coisas diferentes com pessoas no ambiente de trabalho. Eu fui tendo tanta consciência, assim, e até hoje eu tenho essa consciência, que no começo me fazia mal. Eu falava, meu Deus do céu, por que eu não percebi isso antes? Só que a ressonância me colocou assim no eixo com a consciência. Tudo que eu faço hoje, eu olho uma formiga hoje e eu falo, eu vou matar porque ela pode me picar. Não, eu pego o papelzinho, coloco a formiguinha lá em algum lugar que ela vai viver, entendeu? Então, são coisas bestas que tudo faz parte de uma coisa só, né? Isso que a gente tem que entender. E quando a gente entra no estado de flow, essa é a hora que a gente consegue se conectar e consegue, de repente, ter ideias legais para mudar a nossa vida. A gente consegue ter ideias para a gente empreender, a gente consegue ter ideias do que a gente quer fazer na vida, a gente consegue ter insights disso. Então fica muito mais fácil da gente tentar fluir a nossa vida. Por isso que entrar no estado de flow é importante. E quando a gente entra em estado de flow e você está lá conectada com a sua centelha divina, ou com o seu eu superior, como você quiser falar, a gente começa a sentir uma coisa tão legal, tão de amor mesmo, né? Tão amorosa, tão pura. E a gente começa a ter as ideias bacanas, né? A gente começa a entender algumas coisas. Então, aí, de repente, no meio do dia, como a gente está conectado, não é o tempo inteiro, lógico, mas como a gente está conectado, o universo fala com a gente por meio de uma música, por meio de um filme, por meio de uma placa, por meio de números. O universo fala com a gente. E se a gente não está conectado, a gente não percebe. E aí a gente vai passando as coisas na nossa frente e a gente nem vai percebendo, e nem né, de verdade, não percebe mesmo. Então, muitas coisas passaram na nossa frente e a gente perdeu, porque a gente não estava conectado, né? E, de novo, é fácil? Não. É 100% do tempo? Não. Mas a meditação, o bem-estar, né, a contemplação ajuda muito. Na Matrix que a gente vive nesse dia corrido, a gente tem mania de não ficar, né, percebendo as coisas. Você fica preocupado, você fica pensando, eu tenho que chegar em casa, fazer comida, eu tenho que fazer trabalho, eu tenho que fazer lição com meus filhos. A gente tem que parar disso um pouco, a gente tem que se conectar, mas a gente tem que pensar mais na gente um pouquinho, porque se a gente consegue se conectar, a gente muda a vida da família inteira, né? A gente muda a vida das pessoas, porque a gente fica uma pessoa melhor. Quando a gente entra em estado de flow e a gente consegue ter consciência das coisas, é muito mais fácil soltar. Porque o soltar é você trabalhar, agir e ter certeza que aquilo vai chegar na sua mão. Ter certeza que o universo está olhando para você e que na hora exata ele vai te dar isso de presente. Então, se a gente não está no estado de flow, a gente não consegue perceber as coisas em volta, né? O universo falando com a gente não consegue ter ideias para até mudar a nossa vida e a gente não consegue soltar, porque se você não entra no estado de flow, você não consegue soltar, né? E para soltar, você tem que querer, acreditar, sentir, entrar no estado de flow e soltar, tá? Essa é a minha experiência
que eu tô tendo com a ressonância harmônica, que eu tô tendo no meu dia a dia. Eu sempre falo para vocês que eu trago aqui a minha experiência, tá, gente? E aí eu vou contar rapidinho uma coisa legal que aconteceu comigo, que eu via muitas pessoas falarem, eu falava, ai, será? Como eu tô meditando bastante, faz um tempo já, eu tava esses dias, semana passada eu tava no carro, olhando as árvores, tudo, pensando na minha vida. Falei, poxa, será que esse é o momento de eu começar a fazer esses vídeos e começar a expor minha vida? Porque a gente expõe a vida. O que eu tô falando aqui, eu não posso mentir. Primeiro que tem a responsabilidade, né? Que eu sei que muita gente está assistindo. Segundo que eu estou expondo a minha vida, o dia a dia. Não é todo mundo que faz isso, não é todo mundo que tem coragem de fazer isso. E aí eu falei, poxa, com tudo que está acontecendo na minha vida, que eu estou pensando que rumo que eu vou tomar, será que é a hora de eu expor? Será que é mesmo? Aí eu falei, deixa eu ligar o rádio, né? Deixa eu ouvir uma música até chegar em casa e tal. E aí eu liguei o rádio, gente. A música que veio foi aquela Don't Stop Believing. Eu olhei, na hora eu não percebi. Aí eu comecei a cantar a música, porque é uma música que eu gosto, né? E eu comecei a cantar a música, Falei, como assim é pra mim essa música? Né? Não para, vai, segue em frente, segue. E eu tava mesmo naquele momento conectada, eu tava conectada. E a gente sente, porque é algo diferente, é uma coisa que quando você vê que é pra você, que você não tá viajando, né? Porque às vezes você fala, tá viajando, parece coisa de filme. A gente não percebe, aí vai caindo a ficha, fala, poxa, eu tô super bem, eu tô com uma energia maravilhosa, eu senti uma energia super bacana, aquilo lá o universo mandou pra mim. Não para, né? Então eu fiquei super feliz, tá? Uma coisa besta e que é uma coisa meio de filme, né? Começou a cantar a música, mas assim, foi muito legal mesmo. Eu tô dividindo com vocês porque eu tenho certeza que isso foi uma das coisas que a gente tem que perceber, né? E tem que entender e tem que saber diferenciar também. Não é tudo o que a gente vê, o que a gente sente, que a gente não pode viajar na maionese, né? Tudo que eu vou ver agora o universo está me falando. Não. Você tem que... Quando o universo fala com você e quando você está conectado, você sente uma energia diferente, você sente que aquilo é para você, assim, do fundo do seu coração. Então, é isso que eu tenho para falar hoje para vocês. Fiquem em estado de flow, fiquem igual a água e depois soltem, que o universo vai conversar com vocês, eu tenho certeza disso. Se vocês gostaram do vídeo hoje, se inscreva no meu canal, ative o sininho para vocês saberem todos os vídeos que eu estou postando semanalmente. Eu agradeço muito por vocês estarem me acompanhando aí, tá bom? Nessa minha nova jornada. Beijão para vocês!